Aqui. Vamos lá, oficialmente boa noite. Boa noite. Deixa eu abrir aqui o arquivo para compartilhar a tela com vocês. Então, ó, em se tratando de deslock, a gente vai abordar a última parte dele, tá? Que é o deslock com 5 argumentos. Muitas pessoas consideram aí como a função mais poderosa do Excel, porque ela pode ser utilizada com outros recursos, não isoladamente. Todos estão enxergando a minha tela? Sim. Bem, então assim, lembrando que para conseguir usar o deslock com 5 argumentos, algumas vezes será necessário utilizar o corresp, né? O corresp para chegar até algum ponto e depois demais funções para conseguir ampliar o conceito aí de intervalo ou matriz. Bom, então se vocês olharem aí na tela, eu tenho um quadrado rosa. Qual que é a ideia? Dentro desse quadrado rosa, temos aqui números. Ó, temos diversos números e tudo inicia da primeira célula. Então, até para eu chegar aqui nessa primeira célula, utiliza-se o deslock. Então, aqui nós temos o deslock com os 3 primeiros argumentos, que é o ref, depois utilizamos o links e depois o calls. Tá? Bom, essa parte que está demarcada aqui em rosa, inclusive a célula que está em verde, são os 2 últimos argumentos do deslock. Que são ele. A altura. Então, toda vez que você estiver preenchendo a altura, significa quantidade de linhas. E temos também largura, que largura significa quantidade de colunas, tá? Sempre essa quantidade de linhas e colunas trabalha somente com números positivos e o número mínimo dele é 0, tá? Ó. Então, é números positivos, perdão, e o número mínimo é 1. Quantidade de colunas também é somente números positivos e o número mínimo é 1. Então, nesse intervalo, ó, essa matriz, na verdade, que está demonstrada aqui, o deslock primeiro chegou até essa primeira célula. Aí depois foram inseridas quantas linhas, ó? Nessa altura, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas de altura. E também temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas de largura. Então, se nós fizermos uma seleção, tá? Que eu tenho 11 linhas vezes 9 colunas, quanto que está 11 vezes 9? 99. Então, essa demarcação aqui, ó, eu tenho 99 células. Tá? Temos aqui, ó. Então, o que eu quiser fazer com essas 99 células, o Excel vai fazer. Então, se eu quiser fazer uma soma de todos esses números, ele vai fazer. Se eu quiser tirar uma média, um máximo, um mínimo, o maior, o menor, tudo que eu quiser com esses dados, o Excel vai fazer. Tá? Então, posso usar a função deslock com 5 argumentos como preencher argumento de uma outra função. Eu posso utilizar ele como a fonte de uma tabela dinâmica, posso utilizar como uma fonte de um gráfico,
como uma fonte de uma validação de dados, de uma caixa de combinação. Isso ganha aí uma definição de ser dinâmico, porque se a minha seleção começar a aumentar, automaticamente eu utilizo funções que vão considerar esse aumento, tanto de linhas quanto para colunas, ou um ou outro também, né? Eu não sou obrigado a, se eu colocar mais de uma linha de altura, colocar mais de uma linha de largura. Não, tá? Então, nesse primeiro momento, o que eu gostaria que vocês olhassem é reforçar o seguinte, ó. Se eu faço uma seleção assim, ó, dessa forma, o que eu selecionei aqui? É o intervalo ou uma matriz? Intervalo. Este intervalo tem quantas colunas? Uma. E diversas linhas, correto? Então, se eu tenho um intervalo que só tem uma coluna, uma seleção, eu tenho um intervalo na vertical. Se eu fizer uma seleção assim, ó, agora eu tenho quantas colunas? 4. E quantas linhas? 1. Então, aqui eu tenho um intervalo na horizontal, né? Ó, aqui o intervalo na horizontal e aqui o intervalo vertical. Então, se eu estou fazendo um desloque para usar ele numa validação de dados, normalmente eu vou utilizar ele com uma linha de largura. Aí lá no argumento largura eu vou digitar o número 1. Ah, se eu quero fazer um desloque para o intervalo horizontal, aqui no altura eu vou colocar o número 1, digitar o número 1, pronto. Agora, para ele tornar-se dinâmico, e esses números aqui, ele interagir com os dados, eu vou obrigatoriamente ter que usar uma função de busca, uma função de contagem, né? Aí um conte-c, um conte-valores, ou um continum, uma dessas três funções. Até aqui tranquilos? Então vamos ver isso na prática. Até aqui nessa explicação, alguma dúvida? Bom, então é assim, ó. Lembrando que eu preciso chegar a uma célula. Então aqui, ó, Vitão, começamos agora, tá? Então, beleza. Então aqui, ó, eu vou escolher uma célula qualquer, tá? Por exemplo, a célula J. J por quê? J de Juliana, J de minha irmã, J de jabuticaba e J de... Ô, Diego, qual que é a fruta? Não, não é J, é A. Ah, tá. Só lembrando. Então, vou colocar aqui, ó, J10, né? Porque, assim como a Juliana Boreto e a minha irmã também chamam Juliana, as duas são 10. Bom, lembrando que nesse momento, essa célula aqui é a primeira célula de referência do desloque. Então, ó, eu estou aqui nesta célula, tá? Para o desloque enxergar toda essa seleção, eu preciso fazer ele chegar até esta célula aqui, ó. Pum! Então, se eu estou na linha 10, qual é a linha que está esse verdinho? Também está na linha 10? Uhum. Sim. Quantas linhas eu tenho que deslocar? E uma. 6. Eu já estou nela? Sim. Se eu já estou nela, eu desloco 0, né? Então, ó, preenche aí, pessoal. Coloquem J10 aqui, que vocês vão colocar 0. Beleza? Ó. Então, J10, ó, estava na J10, pedi para ele se deslocar 0. Ele manteve na mesma linha. Então, nesse momento aqui, ó, tudo que for essa linha, ele sabe que ó, onde eu quero chegar é nessa linha. Agora eu estou na coluna J e quero chegar até a coluna P. Eu preciso me deslocar para a direita ou para a esquerda? Direito. Direita é positivo ou negativo? Positivo. Então, quantas colunas eu vou me deslocar? Lembrando que aqui é 0, né? Quantas? 6. 6. Beleza. Então, aqui no cos vou colocar 6. Bom. Cheguei até aqui. Agora, Rodrigo, eu... mas você não tinha dito que o menor era 1? Não, menor da altura e da largura. Do lins e do cols é 0, mas ele tá. também trabalha com número negativo, tá? Por isso que a ideia foi na outra aula mostrar o desloque só como busca. Para usar ele com 5 argumentos, eu chego em algum lugar e deste lugar eu vou ampliar a linha e a coluna. Beleza?
Bom, então aqui, ó, quantas linhas nós contamos? 11 linhas, ó. Então aqui a altura, vocês vão digitar 11. E a largura aqui, quantas nós chegamos? A 8? Foi isso? 9, né? 9. Beleza. Então, ó, cheguei na seleção. Ficou azulzinho aí de vocês? Ficou. Isso aqui foi mágica, bruxaria ou formatação condicional? Ou nenhum das anteriores? Tecnologia. Qual que foi? Formatação condicional, tá? Bom, agora é o seguinte, ó. Eu tenho uma seleção, ó, de 99 células, tá? Aqui, na verdade, né, eu só multipliquei a quantidade de altura pela largura. Bom, o que que o Excel está trazendo aqui, ó? Pedi para vocês olharem essas células aqui, ó. Aqui eu tenho uma função, esquece a CR, que é só para tratar aqui, né, para dar uma enganação. Eu tenho uma soma com a função desloc, tá? Então aqui, na verdade, nessa desloc, eu só usei a indireto para dar flexibilidade de mostrar para vocês, mas vocês não vão usar indireto aí no dia a dia. O mais importante vocês isolarem é isso aqui, ó. Ó, que a função desloc, ela está sendo o argumento de uma função soma. Então, ó, soma desloc de quem? De J10. De J10. Eu quero que você mantenha-se na mesma linha, né? Aqui tá 0. Lembra, ó, lá tá 0. Aqui tá. Quantas colunas nós deslocamos? 6. 6. Não, 6. Beleza. Aqui, ó, temos 11 linhas de altura e temos 9 colunas. Temos 9 colunas de largura, tá? Então, a função soma vai agir nesses números, ó. Se vocês não acreditarem em mim, não precisa ter fé, tá? Só vir aqui, ó. Se vocês selecionarem todas essas células e olharem aqui embaixo, ó, ele vai trazer a soma aqui, ó. 867. Tá vendo? Aqui ele trouxe a média. Eu tenho aqui, ó, a soma, a média. Tá vendo? Quem que fez isso aqui, ó? A função desloc. Tá? Aí, Rodrigo, mas tá um pouco complexo de ficar vendo as células ao invés de ver os números. Não tem problema. Eu posso vir aqui, ó. Vou deixar só a função média. Ó, vou desconstruir isso aqui, ó. Tá? Façam aí também, ó. Aqui vocês vão deixar assim, ó. Igual média desloc. Deixaram? Qual célula nós estamos ancorados lá? J10, ó. Então aqui nós vamos colocar J10 06 11 9. Olha só. O que nós fizemos é chegar nesses números através de referência de células. Mas se vocês fizerem, ele vai chegar no mesmo valor da média. Então, ó, se eu der um enter aqui, ó. 8,76. Ah, não, eu não quero a média. Eu quero o máximo. Não tem problema. Eu venho aqui, ó, e mudo a função. Aqui vai entrar agora o máximo. Ah, ele vai trazer o máximo desses números aqui, ó. Ah, quero o mínimo. Ó, eu troco a função e o desloque eu não mexo, ó. Aqui eu quero o mínimo. Lá, o mínimo é 1. Ah, quero o maior. 10. Né? O 10º maior número. Olha lá, ó, 14. Ele vai trazendo, gente. Tá? Então, o ideal aqui, ó, é vocês compreenderem o quê? Que temos que chegar até um ponto. Primeiro tem que chegar até um ponto. Ah, mas eu posso trabalhar aqui, ó,
Na referência, no lins e no calls, qualquer referência. Por exemplo, eu poderia chegar aqui, ó, ancorar na P10 e colocar 0, 0. Daria na mesma coisa. Se eu ancorasse na A1, tá vendo? Então aqui, ó, as funções aqui embaixo já estão preparadas. Agora eu quero que vocês cheguem aqui, ó, da G18 até a T18. Então aqui, ó, vamos lá, um de cada vez. Vitor, me dá ancoragem. Não facilita, não. Não, então tá. T, linha 4. 64? É. Que 64, Vitor? Sério mesmo? Não, T, Ah, linha 4. T a linha 4. T4. Beleza, ancorou lá. Léo, tenho que chegar até nessa linha aqui, ó. Até nessa linha. Temos que chegar. Beleza? Quantas linhas nós temos que descer? Calma aí que a minha seleção tá diferente da sua. Deixa eu ajustar aqui. Manda aqui, ó. Aqui embaixo você vai colocar G18 até T18. G18 até T18. G de gato e T de tigresa, tá bom? Fazendo uma analogia a animais do bicho, tá? Vamos lá. T4, quantos, Leonardo? Tá, no T4 tem que descer. Olha, ó. Aqui, ó. Diquinha pra você, ó. Nós estamos na 4 e temos que chegar na 18. Ó. 18 menos 4, quanto vai dar? 14. Então, se você jogar 14 aqui, ó, chegamos lá. Belezinha? O ruim é quando tem que subir, aí tem que fazer a conta de subtração. Ô, Isis, eu tô na T, só que para eu montar, né, eu tenho que chegar na coluna G. Quantas colunas nós temos que voltar para a esquerda, negativamente? 13? Não, 14. Ah, Acho que era 13, hein? Era 13. Beleza. Gustavão, quanto que nós temos aqui de altura? Quantas linhas de altura? Só uma só. Beleza. Ju, quantas colunas de largura, Ju? Quatorze, né? Quanto? E aí, Ju, você ficou muda do nada? O que aconteceu? Ixi, mano, você tá muda. Não tá saindo nada. Vocês estão escutando a Ju? Não. 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 Deu Deve pane ter aí, Ju? esbarrado no botão do headset. Não, não estamos escutando, mas tá bom, ó. Então tá bom, a Ju não falou. Quantos é, Vitor? Quantos é, Diegão? 12. 12? 14? 14? 14, ó. Então com isso, ó, foi feita uma seleção do intervalo na vertical. Então a soma, ó, se vocês selecionarem essas células, a soma dá 106 e a média dá 7,57. O mais importante é vocês compreenderem o seguinte, ó, que nós chegamos a algum lugar e desse ponto a gente monta o intervalo ou matriz. Tá, ó. Se eu mudar aqui, ó, a altura, ó, Gustavão aqui, ó, mudei a altura para 2, ó, já é uma matriz, ele está enxergando todos esses números e já mudaram os cálculos. Tá bom? Bom, vamos começar a ver isso na prática. Deletem, por favor, o que está na célula C18. Ô, Léo,
Escolhe uma função de cálculo aí. Soma, média, mínimo, máximo, maior, menor. Qual função? Soma. Soma. Beleza. Rodrigo, Então, eu. posso perguntar um negócio rapidinho? Claro, sempre. O deslock ele serve também para, por exemplo, se eu tiver, ele vai repetir, dá para ele repetir os dados de uma outra aba, por exemplo? Depende da sua versão do Excel. Tá, é porque eu já usei o deslock para ele repetir uma célula só, mas eu não lembro quando você usa a altura e coluna, se ele repete as informações de uma outra coluna. Então, assim, Gustavo, ó, quando você usou o deslock para trazer uma célula, você usou o deslock para fazer uma busca. Assim como Isso. se poderia fazer um PROC-V e similares, tá? A partir da versão 2019, eles têm uma nova, como dizer assim, comportamento de funções. Então, algumas funções que montam matriz, o Excel monta uma matriz e traz toda a matriz. O deslock, se eu não me engano, a partir de 2019, dá para fazer isso. Tá? Minha anterior, né? Então, assim, ó, todos vocês, pessoal, por favor, eu quero que vocês todos selecionem a célula A10. Seleciona a 10. Uhum. Diego, o que a gente vai digitar aqui? Abacate? Abacate. Muito bem. Tá abacate aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, uma matriz numérica. E aqui nós temos produtos e aqui meses, tá? Então, ó, imagine que eu quero ver quanto que foi vendido de abacate. Ó. Então, nós estaremos aqui, ó, ancorados na célula A8. Para eu chegar até abacate, quantas linhas nós temos que descer? Puxa. Beleza. Bom, seguinte, nós vamos somar de abril até junho. Abril até junho. Eu tenho que chegar até o primeiro mês dessa seleção, que é abril. Então, se eu estou aqui na coluna A e quero chegar na coluna E, quantas linhas eu vou me deslocar? As colunas, né? Quantas? 4. São 4 colunas. 4. Beleza. Como eu quero selecionar somente abacate, a minha altura vai ser quantas linhas? Cara, Uma. Lembra, altura e largura começa no 1. É tá, normal no sim. começo, tá, gente? Isso é normal, ó. E a largura 3. Então, eu quero que o Excel some essas 3 células. Então, aqui, ó, soma foi a função escolhida pelo Léo, ó. Eu vou jogar igual, soma, Ô, Rodrigo, eu. desculpa, é que eu não peguei o começo, mas por que a largura 3? Porque altura é a quantidade de linhas. Altura somente número positivo e começa no 1. Largura é a quantidade de colunas. Também é número positivo e começa no 1 também. Então, por que aqui é 3, ó? Porque eu quero somar de abril até junho. Então, eu cheguei aqui, ó. Aqui já é 1. 1, 2, 3. O 0 só é pro lins e pro cols. Tá? Tá. Bom, então aqui, ó, vou jogar a função soma. Vou jogar a função deslock. Dentro da função soma, ó. Ref, vou clicar na A8. E os demais aqui, ó, vou pedir para vocês clicarem nesse gabarito, ó. Aqui vai a célula C16, a célula D16, a célula E16 e a célula F16. E fecha o parênteses aqui da função soma. Então, o deslock passou a ser o argumento da função soma. Legal? Bom, aí ele trouxe, ó, 2.621. Ó. Se eu selecionar aqui, 2.621. Uma outra forma de fazer seria isso aqui, ó. Eu jogo a função soma e no Rodrigo, deslock... não foi, não. Eita, desculpa, Isis. Confere aí, ó. Você clicou na A18, né? Ou digitou a A8, né? A8, isso. Verifica aí, ó. Você digitou 2, 4, 1, 3? Ah, eu errei um. Mudou um aí, já muda tudo. Foi agora. Ó, uma outra forma, se eu não quiser digitar A8 e clicar nesta célula, aí nós teremos que usar a indireto. Igual soma, a deslock,
a indireto para ele ler aquele texto como referência de célula, ó. E aí os demais são iguais, ó. C16. Então, ó, indireto vai ler o texto, né? Olha, ele vai ler o texto A8 e vai enxergar isso como uma célula e não como um texto. Quem faz isso é indireto. Mas o mais importante é vocês pegarem o conceito ali do deslock. Ô, Patrick. Thaís. Fala, Rodrigo. Eu tô aqui, mas eu tô a caminho do computador ainda. Tá bom. Ô, Thaís. Oi. Escolhe aqui, ó. Escolhe a partir de um produto. Escolhe aí. Na verdade, você vai escolher assim, um exemplo. Eu quero de frutas até grãos. Quero de laticínios até legumes. Escolhe aí, qual que você quer? Eu quero de frutas até grãos. Frutas até grãos. Então, o que eu tenho que mudar aqui primeiro? Gente, a minha primeira preocupação é chegar até onde? Linhas. O- Onde eu tenho que chegar? Das linhas. Que linhas? Porque, na verdade, são 3 linhas, que é o fruta, legumes e o grão. Certo? Não, olha só, então. Lembra, aqui, ó, voltando nessa explicação. O primeiro passo é eu chegar até a primeira célula para que ele vai somar. Então, ó, se ela está aqui, o primeiro passo é ela chegar até aqui. Porque ela quer somar de frutas até grãos. Qual que é o primeiro argumento? Lins, ó, 3. Beleza? Ô, Thaís, de qual mês você quer somar? Quero de janeiro a março. Ó, janeiro a março. Inicia em janeiro. Então, ela está ancorada aqui, ela tem que começar uma coluna para a direita. Olha lá, ó, janeiro até março. Como ela quer ir até grãos, agora sim, Vitor, ó. Aqui na altura eu coloco 3. Olha lá, ó. Pronto. O Excel passa a enxergar essas células. Compreenderam? Não é, a altura não é 1, não. A altura seria 1 se ela quisesse só frutas. Ah, tá. Eu achei que era só frutas. Ela queria de frutas até grãos. Tá. Isis, escolhe aí, Isis. Da onde até onde nós vamos? Vou zerar aqui, ó, para não confundir. Fala aí, Isis, vamos da onde? De laticínios a grãos. Quantas? Então eu tenho que chegar primeiro até onde? 1. Beleza, porque começa no laticínios. Perfeito? Uhum. Quais meses você vai querer? Até maio. Quero de abril e maio. Abril e maio. Então temos que chegar até onde primeiro? Abril. Quantas colunas nós vamos deslocar? 4. Beleza. Você queria de quanto? Você queria de laticínios? Então, altura, ó. Altura até grãos, quantas linhas nós temos? Laticínios é 1. Conta aí. 4. E quantas colunas de largura? Você queria de abril até? Maio. Quantas? 1. 2. Lembra, largura e altura começa no 1. Então não é 4, é 5. É 2. 2, mas a altura seria 5, né? Altura 5, olha lá, ó. Pronto. Ai, isso confunde muito. Ele tá em... Pessoal, vocês têm que lembrar que aqui vocês têm que trabalhar com números, tá? Só que esse mamãozinho é só aqui, tá? Daqui a pouco esse mamão vai virar um Legal. Um abacate. abacate. Pessoal, tranquilos até aqui? Então, assim, ó, a partir de agora nós vamos trabalhar com o deslock dentro de uma nomeação, que aí vocês vão ver o poder dele, tá? Então a gente vai iniciar o deslock fora, construindo ele bonitinho, e aí a gente joga na nomeação a posterior, para ninguém ficar perdido. Porque na nomeação ele não abre sintaxe de função. E vocês vão decorar, ó,
Isso aqui, ó, ref, lins, cols, altura, largura. Então aqui, ó, o primeiro que nós vamos fazer, vamos para a próxima abinha. Vai ser assim, ó. Aqui eu tenho 2010, correto? Então, lá na caixa de combinação aqui, ó, quando nós clicarmos, ele vai abrir 2010. Se aqui entrar um outro ano, por exemplo, 2011, ele vai considerar as duas. Tá, ó. Então aqui, ó, nós temos os argumentos, ó, o ref, o lins, o cols, a altura e a largura. Esses números aqui, ó, serão digitados. Tá? Então, ó, ele vai ser ancorado nessa célula. Eu quero começar que ele leia dessa célula de baixo. Por isso que eu ancorei na A6 e desci uma linha. Como eu já estou na coluna, já estamos na própria coluna A, que é a coluna de origem, aqui é 0. Por isso que aqui é 0, porque já estamos na A. Aqui, ó, nós temos uma função conte-valores, e aqui foi digitado um O. Então, o que essa função conte-valores faz? Tudo que entrar neste intervalo aqui, ó, de A7 até A24, ele conta. Então, eu não posso pular uma linha, senão ele vai dar buraco. Então, eu tenho que considerar preenchimento sequencial. Então, exemplo, se eu digitar aqui, ó, 2011, ó, reparem lá em cima, ó. Ele vai mudando, ó. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, olha lá, ele vai até onde? Ó? Até a célula 24 ele vai contando, tá? Isso é a função conte-valores que faz. Então, exemplo, quem vai usar o deslock aí para montar a fonte dos dados da tabela dinâmica, vai usar conte-valores para definir a altura e para definir a largura. Então, aqui, ó, nossa largura vai ser 1. Então, vou deletar aqui. Todos vocês agora, isso que está escrito aqui, ó, nós vamos refazer lá na nomeação. Então, todos vocês guiam fórmulas. Todos vocês ligam as fórmulas, correto? Uhum. Vocês vão em definir nome. Depois, vocês vão clicar em aqui, ó, definir nome. Ele vai abrir essa caixinha. Para organizar a nossa vida, aumentem aqui, ó, para facilitar. Aumentem. Só aumenta aqui, ó. O nome, aqui nós poderíamos colocar qualquer coisa respeitando, tá? Nós, para facilitar, vamos colocar assim, ó. Intervalo. V, né? De vertical. Underline din, de dinâmico. Ou quem quiser escrever dinâmico, não tem problema. Dinâmico. Então, esse é o nome que eu vou dar, ó. Intervalo V dinâmico. Então, assim, ó, o que vocês têm que compreender é que aqui nesse refere-se a, ó, vai entrar o deslock. Então, nós vamos... Pessoal, aqui, ó, sensibilidade, tá? Porque é o seguinte, se porventura vocês fizerem isso aqui, ó, não façam. Aqui essa caixinha, ela é extremamente sensível. Aí um exemplo, você clica numa célula, pum, por exemplo, aqui, ó, nós vamos ancorar aqui. Ah, ponto e vírgula 0. Ah, vamos dizer que você coloca, sei lá, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 2. Aí vocês vão falar assim, ah não, pô, aqui eu errei. Aí vocês querem voltar para esse argumento, vocês vão clicar a setinha para a esquerda, correto? Errado, ó. Porque quando eu fizer isso, ó, ele vai fazer essa aberração aqui, ó. Mais e vai buscar uma outra célula. Por que essa caixinha se comporta assim, ó? Aqui nessa barra aqui, ó, se vocês olharem para o de vocês, vai estar escrito a ponte, não tá? Olha aí. Para navegar naquela caixinha com as setinhas, aqui tem que estar escrito edita. Como é que você faz isso? Você aperta a tecla F2. Então, ó, tô aqui, quero mexer lá dentro, ó, apertei F2. Olha como é que mudou aqui, ó. Ó, F2. Daqui a pouco vai cair, tá, gente? Mudou para edita. Agora sim, ó, eu posso andar tranquilamente aqui nessa caixinha, tá? Ó.
Então aqui vai ficar, ó, desloque a célula A6. Eu poderia referenciar qualquer célula. Desce uma linha, mantenha na coluna. Já vou aumentar para vocês, que na execução ele não permite aumentar. Ó. Conte valores. Vou até a linha 24. Fecho o conte valores e uma coluna de largura. Então aqui, ó. Quem que é esse, ó? Vai cair aí, tá, pessoal? Vocês entram aí. Falta quase 1 minuto. Ref. Ó. Lins. Calls. Esse conte valores aqui, ó. Até aqui. É a altura. E esse número 1 aqui é a largura. Vai cair, tá? Caindo, voltem, por favor. A gente que usa muita tabela dinâmica de resultado, de custo, tem que botar um custo de um mês, depois botar embaixo, depois botar isso na tabela dinâmica e Faremos isso, Gustavo. Faremos atualiza isso. direto, né? Faremos isso. Tá sem som, hein, Rodrigo? Não sei se você tá falando com a gente aí. Rodrigo, você tá mutado, tá sem som. Tá sem som ainda. Agora quem? Aí, agora foi. Era só um ensaio. Bom, ó. Então é o seguinte, ó, como é que vocês vão ver se isso aqui funcionou? Vocês vão clicar no gerenciador de nomes e vão clicar com o mouse aqui embaixo, ó. Automaticamente, o Excel vai circular aquilo que ele está enxergando. Tá? Nesse caso, ele só está enxergando uma célula, porque só tem uma célula na altura. Beleza até aqui? Aí vamos ver se funciona, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Isso aqui é uma caixa... Pessoal, todos funcionaram. Vitor, funcionou? Não. Ainda não ou não? Eu posso ver o seu de novo aí, Rodrigo? Claro, pô. Vocês sempre podem, ó. Ô, Diego, Oi. faz assim, ó. Deixa eu ver sua tela aí. Vamos fazer junto. É que eu tava no final só. Só faltava 2 pontos, um aí que eu não tava entendendo. Mas você não estava entendendo de pôr. Entendeu por que que pôs um? Eu acho que entendi. É porque eu tô meio devagar hoje, que eu só tô com uma lente, que eu fui no oftalmo, aí tive que tirar uma lente. Aí tô farol alto, farol baixo. Eita, rapaz. Agora acho que foi. Os demais aí, funcionou? Pessoal? Terminando de fazer aqui.
Quem não conseguiu, só falar que a gente compartilha a tela e a gente vai fazendo junto, pô. Aqui, ô Diego, é 1 porque é o intervalo na vertical, tá? Por isso é 1. Por isso é 1. Vitor, foi? Ju, voltou seu áudio aí, Ju? Isis, funcionou? Sim. Patrick? Ainda tô atualizando. Tô mais de ouvinte do que... Vinícius? Tranquilo, Rodrigo. Léo? Deu erro aqui, não sei porquê. Tá, vamos ver o seu aí, Léo. Tem que parar o seu. Você que manda. Foi? Calma aí, foi, conte valores. Ô, Léo, porque ali, ó. Se conte valores tem muita coisa. Ó. Apaga o conte valores. Calmou. Aí, clica no parênteses. Parênteses do conte valores. Dentro dele. Pula um para direita. Tá no modo edita, beleza. Aí, Léo. Apaga. Vai deletando na manhã. Apaga isso. Apaga de para trás dele. Vai apagando. Só clicando no Del, o Leozinho, que ele vem apagando. Vem mais. Pode vir mais. Pode vir, Léo. Vem. Pode ir. Até o parênteses fechar. Vamos vindo. Parou. Seleciona da célula A7 até a célula A24. Léo. Pronto. Pode dar ok. Era isso. Valeu. Beleza. Pessoal, então agora, ó. O que vocês vão fazer? Exatamente isso aqui, ó. Vocês vão clicar nessa barra, nessa caixa de combinação, botão direito, formatar controle. Aqui, ó, nesse argumento intervalo de entrada, vocês vão escrever o nome daquele intervalo que nós criamos. Lembra como que era? Era intervalo V, né? Underline dinâmico. Aí se vocês colocaram outro nome, pessoal, aí não tem jeito, né? O vínculo da célula aqui, ó. Vocês podem colocar a célula F1, que pra gente não vai ter utilidade nesse momento. O mais importante é aqui, ó. Aquilo que foi na nomeação tem que vir para cá. Eu não sei o porquê, não dá para escrever o desloque aqui direto. Não dá, tá? O Excel não permite. Por isso que você tem que fazer uma nomeação, e aí você põe o desloque dentro da nomeação, que nem nós fizemos. O desloque entra na nomeação, aí sim ele lê o intervalo. Vocês vão dar OK aqui, ó. Quando clicar aqui, ó, 2010, beleza? Vem aqui, ó, e digitem 2011. Quando vocês voltarem aqui, automaticamente 2011 já aparece. Quem faz isso é o desloque.
Ah, 2012, 2013. Olha lá, ó. Automaticamente já aparece até 2013 lá. Ó, usamos conte valores, ó. Vou escrever aqui, ó. Patrick. Patrick não, McQueen. Olha lá, ó. Quando eu clicar aqui, apareceu quem? McQueen. Vitor com sono. Lá, quando clicar aqui, ó, Vitor com sono. Legal? E aí, como nós fizemos a nomeação, ó, eu também posso, selecionem essa célula J4, todos vocês. Depois vocês vão na guia dados, ó, selecionem J4. Depois, guia dados. Depois, validação de dados. Aqui vocês vão colocar a lista. Aqui já é mais legalzinho, tá? Ó, porque aqui, ó, você pode vir aqui e teclar, né? Aqui, ó. Teclar a F3. Aí ele vai abrir o gerenciador de nomes. Só pegar aqui, ó, intervalo dinâmico. Não sei porque aquela ferramenta do Excel não permite fazer isso, tá? Ó, intervalo dinâmico. Aí com isso, ó, eu tenho a listagem na caixa de combinação e também tenho a listagem aqui na célula, ó. Se eu clicar aqui, olha lá, ó. Vou lá e deletei, ó. Deletei Vitor, McQueen, ó. 2014, 2015, 2016. Automaticamente nessas duas listagens, ó, já aparece, ó. 2016. 2016. Quem faz isso é o deslock. E aí, quem permite essa mágica de aumentar ou diminuir é o conte valores. O que eu falei para vocês que tem que ser sequencial é o seguinte, ó. Se eu deletar aqui, ó, ele conta 6. E o deslock conta contínuo. Então aqui, ó, ele não vai enxergar, ele vai enxergar o vazio, mas não vai enxergar o 2016, ó. Ele para no 2015. Então isso só funciona também porque isso aqui é sequencial, ó. Tá vendo? Ah, se eu colocar um underline aqui, ó, que tá vazio, beleza. O conte valores contou 7 e aí ele passa a mostrar. Rodrigo, Eu. pode repetir na lista como você escolheu o gerenciador de nomes? Se foi na validação? Aham. É a tecla F3. Tá, show, valeu. Pessoal, legal aqui? Vocês estão muito xoxinhos hoje, hein? Vamos aqui que tem bastante coisa. Posso prosseguir? Ô, Rodrigo, Eu? só uma dúvida. Digamos que na minha versão Made in Uruguaiana da Excel, na validação, não tem aquela caixinha para eu fazer igual você fez. Tem que ter. Validação. Lista. Aqui não tem lista? Opa, calma aí, que eu acho que eu que fiz besteira. Desculpa aí a vergonha, acho que era isso. Era Não, isso. relaxa. Eu também fiz a mesma coisa. Vocês foram onde? Eu não tinha selecionado lista e não apareceu fonte ali. É lista, tem que ser lista. Aqui, ó. Lista. Depois nós teremos uma aula disso aqui, tá? Para garantir que as informações sejam inseridas corretamente. Show. Funcionou agora? Funcionou, Diegão? Aham. Tá. Pessoal, ó, aqui tranquilo, tá? Quem usa a tabela dinâmica vai compreender o que eu vou passar. Quem não usa, lembre-se disso. Tá? Que aí vocês já começam a usar a tabela dinâmica de uma forma melhor. Então é o seguinte, ó. Pedir para vocês, ó, todos vocês. Selecione assim, ó, cliquem na célula B8 e selecionem até a célula F18. B8 até F18. Vou selecionar essa região aqui, ó. Beleza? Beleza. Aí vocês vão vir aqui, ó, na guia. Inserir, vocês vão clicar aqui, ó,
tabela dinâmica. Uhum. Bom, essa tabela dinâmica aqui, eu vou pedir para vocês colocarem aqui embaixo, ó. Vocês vão marcar a planilha existente e vão clicar na célula B32, ó. Marquem planilha existente e cliquem na célula B32. Foi aí? Oi. Então, exemplo, eu vou dar um OK aqui, tá? Ele abriu uma tabela dinâmica bonitinha. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, que nem data, ó. Quando eu colocar a data aqui, ó, joguem data em linhas. Peguem esse campo aqui, ó, cliquem nele, arrastem e joguem ele aqui embaixo. Depois vão pegar o campo valor e arrastar para cá, ó. Pum. Ó, pega o campo valor, arrasta para cá. E o campo linhas, data, vocês vão arrastar para cá, para o quadrante de linhas. Uhum. Beleza? O que ele fez? Ele fez a soma desses dados aqui, né? Ano a ano. Legal? Simples assim. Bom, aí eu vou pedir para vocês virem aqui, ó. Vocês vão copiar essa primeira linha aqui, ó. Essas duas primeiras linhas aqui, ó. Copiem elas inteirinhas. Colhem aqui, ó. Cola valores, né, para manter a formatação bonitinha, ó. Pum. Colei valores. Beleza? E vou pedir para vocês deletarem essas duas daqui, ó, que a gente já transferiu elas de lá para cá. Essa tabela aqui, eu tenho que seguir 2 passos para que ele enxergue essas duas novas linhas. Tá? Todos fizeram isso? Fizeram a tabelinha? Jogaram aqui? Sim. Diego, Uruguaiana foi? Hã? Uruguaiana foi? Foi. Beleza. Como é que eu falo para a tabela dinâmica ver esses dados? Ó, quando eu clicar aqui, ele vai abrir uma nova guia, ó, ferramentas da tabela dinâmica. Dependendo da versão, ele cria a análise da tabela dinâmica. Vocês vão clicar aqui em analisar. Então, ó, são 2 passos, ó. Primeiro, passo 1. Passo 1. Eu tenho que alterar a fonte dos dados. Então, eu tenho que primeiro vir aqui, ó. E o passo 2. O passo 2 é atualizar os dados, tá? Bom, então eu vou ter que vir aqui, alterar fontes de dados. Vou clicar aqui no alterar. Vou mostrar para ele, inclusive, o rótulo, porque a tabela dinâmica precisa do rótulo. Ó. Vou trazer até aqui. Vou dar um OK, tá? Dependendo da versão do Excel, automaticamente ele já atualiza. Caso ele não tivesse atualizado, eu ia vir aqui no atualizar. Beleza? Sim. Só que no seu dia a dia, quando você faz uma tabela dinâmica numa fonte de dados, né? Essas linhas tendem a crescer. Então, chega o resultado do outro dia, chega lá as matrículas do outro dia, as aulas que aconteceram no outro dia. Às vezes, você vai criando novas colunas aqui. E aí, às vezes, você apresenta o resultado para o seu gestor e você esqueceu de alterar a fonte de dados. Você até atualizou, mas não alterou a fonte. Aí, quando você entrega só a tabela dinâmica, os dados vão errado. E aí, você tem que lembrar de alterar. Então, para acabar essa saga de alterar, quem resolve isso é o desloque dentro de uma nomeação. Beleza? Tá. Todo mundo comigo? Beleza. Sim. Então é assim, ó. O que vocês vão decorar? Isso aqui vocês vão precisar meio que decorar, ó. Esses aqui são os argumentos do desloque. O ref, beleza aí, Gustavão? Pega esse macete aqui, ó. O ref será sempre na primeira coluna, na primeira célula da primeira coluna do rótulo de dados. O ref vai ser aqui. Beleza? A tabela dinâmica tem que começar dessa célula. Então, para isso,
o lins vai ser 0 e o calls vai ser 0. Isso aqui é padrão. Você vai sempre ancorar no rótulo, o calls vai ser 0 e o lins vai ser 0. Beleza? Bom, a altura vai ser um conte valores. E você sempre vai ter que escolher uma linha, uma coluna, que você tem certeza que vai estar sempre preenchida. Porque lembra, se faltar uma célula no meio do caminho, ele acaba comendo a última linha. Então tem que ser sempre uma coluna que você tem certeza que vai estar preenchida. Então, exemplo, você puxou um relatório lá do SIGA, tem código de aluno. Isso sempre vai estar preenchido. Tá? Uma matrícula, né? Centro de custos, sempre vai estar preenchido. Número da fatura, sempre vai estar preenchido. Até aqui legal? Tranquilos? Bom, então isso aqui acaba ficando um pouco de dúvida, né? Qual que é que você vai procurar. Então aqui a dica da Linda é a que você tem certeza que vai estar preenchida. Agora a largura, você vai mostrar sempre a linha do rótulo. Porque a tabela dinâmica funcional você obrigatoriamente tem que ter rótulo. Então ali nunca vai faltar coluna preenchida. Então, a largura, você vai escolher um conte de valores no rótulo. Beleza? Com isso vai funcionar. Eu vou pedir para vocês deletarem isso aqui, ó. Porque isso aqui está errado. Isso aqui eu tinha que corrigir, eu acabei não corrigindo. Deletem o que está na célula B6. Então, ó, o desloque que está aqui, nós vamos levar ele para a nomeação. Até aqui todo mundo comigo? Posso? Então vamos lá. E 1, 2, 3. Guia fórmulas. Definir nome. Essa nomeação aqui, ó, vamos colocar de fonte, underline, tabela dinâmica, para ficar bem nomeadinho, bonitinho. Então, ó, coloquei aqui, fonte, tabela dinâmica. E aqui embaixo eu vou colocar, ó, desloque. Tá vendo, ó? O que eu falei para vocês decorarem? Onde vai ser o ref? Aqui, ó. Ref vai ser aqui, ó. Vou clicar nessa célula, que é a primeira, o primeiro rótulo da tabela, ó. Então, célula B8. Bom, como eu quero que ele inicie aqui, então, o calls, o lins, vai ser igual a 0. Tá vendo? Eu já tô até vendo a carinha de vocês. Quem pegou e deixou morrer o conceito do desloque com 3 argumentos da semana passada, tá agora pensando, o que vem agora, né? Falei para vocês, pega o conceito do desloque com 3 argumentos. Bom, e o calls, que é o próximo aqui, ó, também vai ser 0. Então aqui vai entrar, ó, 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula. Nesse momento, ó, se o de vocês estiverem assim, o que vai entrar aqui é o argumento altura. Então, a altura será um conte, ponto, valores, de quem? Daquela coluna que eu sei que vai estar sempre preenchida. Né? A linha, bonitinha. Então, aqui, ó, no meu caso, ó, conte, ponto, valores. Vou selecionar a coluna A. Tem que obrigatoriamente ser a coluna A? Não. Pode ser qualquer uma que você tem certeza que está preenchida. No caso aí é a coluna B, né? B, obrigado, Patrick. Verdade, cara. Bom, ó, então já preenchemos o ref. Ó. Preenchemos o ref. Aqui foi o lins. Aqui foi o calls. Esse aqui
é a altura, né? E agora, próximo argumento, que é o largura. Lembra que eu falei? O largura vai ser quem? Um conte, ponto, valores no rótulo. Ah, ó. Então aqui vai entrar um conte, ponto, valores. E esse rótulo, ó, eu vou trazer até aqui, ó. Até a coluna I. Então nós temos aqui, ó. Detalhe para os pontos e vírgulas aqui, ó. Tem um ponto e vírgula aqui. O outro aqui. O outro aqui. E o outro aqui. Como que eu vejo para ver se está funcionando? O que que eu faço? Aperto OK, vou lá no gerenciador de nomes e clico na referência da fonte. Aí ele tem que circular os dados. Só foi aí? Pegou aí, Gustavo? Sim, sim. É isso aí que você vai aplicar lá. Muito Tá? bom. Então aqui, ó, vou dar um OK. Vou pedir para vocês, ó, vocês vão clicar, não precisa clicar em nenhuma célula, inserir tabela dinâmica. Aqui nós não vamos demarcar as células. Aqui nós vamos chamar a nomeação. Como é que eu chamo a nomeação? Com quem? F3. F3, exatamente. Então aqui, ó, tá com F3. Pega aqui, ó, o fonte tabela dinâmica. Aqui embaixo, ó, eu vou pedir para vocês, planilha existente, pra vocês clicarem na célula K31, tá? Tem que ficar assim, ó. Fonte tabela dinâmica, que é aquela nomeação marota. Fonte tabela dinâmica K31. Vocês vão dar um OK. Aí eu vou pedir para vocês replicarem o que vocês fizeram naquela outra dinâmica aqui, ó. Vocês vão pegar o campo data, jogar em valor, e o campo valor, jogar em valores. Vocês vão repetir, tá? Ó, o meu fonte dinâmica aqui deu ruim, tá vendo? Ah, bem lembrado. Bem lembrado. De vocês também vai dar ruim. É assim, ó. Tem um detalhinho aqui, ó. Esse conte valores, ele tem que começar do rótulo, ó. Então vocês vão voltar aqui, ó, onde tá 9, vocês vão colocar 8. Porque ele tem que começar do rótulo também, porque o rótulo entra na contagem. Mudem aqui para 8, ó. Esse bonitinho aqui, ó. Coloquem 8 aqui e depois cliquem aqui nesse Vzinho para ele mudar. Depois faz o quê? Clica nesse Vzinho aqui, ó. Vizinho. Para ele mudar a nomeação. A hora que você atualizar a dinâmica, ah lá, considerou, beleza? As duas estão iguais. A diferença vai vir agora. Agora vem a diferença, ó. Agora vocês vão pegar todos esses dados aqui, ó. Vocês vão dar um Ctrl C, todos esses dados, e vão colar eles aqui, ó. Botão direito, 1, 2, 3. Nenhuma das duas tabelas mudaram. Tem que lembrar o seguinte, ó. Essa tabela aqui, ela tá de forma dinâmica.
essa tabela aqui, ela está estática. Então, ó, essa tabela precisa de 2 passos. Essa tabela só precisa de 1 passo. Beleza? Então, vocês vão clicar nessa tabela aqui, ó. Clica nessa, ou nessa, tanto faz. Vocês vão vir aqui em analisar. Aqui em atualizar, vocês vão clicar e pedir para ele atualizar tudo, porque automaticamente ele vai atualizar as 2 tabelas. A tabela da direita vai aumentar, vão mudar os números. A da esquerda não. É assim que você trabalha com o desloque dentro de tabela dinâmica. Dúvidas? Pessoal, quem trabalha com tabela dinâmica, passe a usar isso, tá? Porque nunca mais você vai ter erro de dados. Só passei a fazer depois que você me ensinou isso aí. Dá para jogar essa nomeação, jogar essa desloque dentro da nomeação e jogar ele como fonte de um filtro avançado também. Pessoal, posso ir aqui? Dúvidas? Léo, funcionou? Funcionou, Leozinho? Tá todo mundo sem áudio? Fala aí, Vitor. Alô, alô, alô. Agora foi, agora foi. Ah, funcionou, funcionou. Beleza. Ó, agora o que eu vou mostrar para vocês é um desloque em gráfico. Qual que é a diferença? Conforme for entrando novos dados, ele automaticamente aparece no gráfico. Eu não preciso ir no gráfico e ficar mudando a fonte do gráfico, tá? Aqui vai ser um pouco confuso para vocês, porque é o seguinte, nós vamos fazer 2 modelos. Esse primeiro modelo, o gráfico, ele vai crescer nas colunas. Tá? Então, um exemplo, ó, quando entrar uma nova coluna aqui, automaticamente ele vai aparecer no gráfico. Tá? Depois a gente vai inserir um novo rótulo aqui, e aí vai aparecer o gráfico. Tá bom? Então, ó, o primeiro passo, que é o mais confuso, a gente vai fazer uma nomeação com desloque. Então, assim, ó, como esse gráfico vai crescer na horizontal, aquele argumento altura, a gente já sabe que é 1. Tá? Então, ó, a gente pode ancorar aqui ou aqui. Só que o que acontece? O gráfico, ele não enxerga o texto sapato. Ele enxerga isso aqui, ó. Ele tem que enxergar os valores. Então, essa primeira célula aqui, ó, de parâmetro, não entra na jogada. Entra as demais. Eu posso ancorar onde for, mas ele tem que começar dessa célula aqui, ó. Legal? Onde vocês querem ancorar? Aqui ou aqui? No produto ou na quantidade? Onde vocês querem ancorar? Produto. Se eu ancorar no produto para chegar na quantidade, quantas colunas eu tenho que andar? 1. Beleza. Então, vamos lá. Isso tem que ser dentro de uma nomeação, ó. Então, vamos na guia Fórmulas. Definir nome. Esse nome aqui, ó, eu vou pedir para vocês colocarem assim, ó. Graph1, underline eixo, para organizar, tá? Porque nós vamos fazer 2 gráficos nesse arquivo. Graph1, underline eixo. Foi aí? Até aí foi? Foi. Beleza. Aí assim, ó, aqui embaixo vai entrar o desloque, ó. Então aqui eu vou jogar o desloque. Vocês pediram para ancorar na célula B7. Já tô na linha 7. 0 da lins. Colunas. Desloco 1. Altura, eu já amplio para vocês. A altura ele vai ter 1 e as colunas, quem vai definir é o conte valores. Conte valores da célula
eu vou pegar da C7 até I7. Então, ó. De vocês vão ter que dar assim, ó. Se começasse da A1, poderia selecionar a linha inteira ou a coluna inteira, né? Não, porque o gráfico você sempre vai ter uma defasagem, né? Porque Não, tipo, tá. o que tá à esquerda ele não pega normalmente. Ele vai começar a pegar da coluna B. Tem que lembrar disso. Não, Porque por exemplo, mas no outro lado da tabela dinâmica poderia fazer isso. poderia. Eu só não fiz porque eu tava com receio de colocar alguma coisa para as colunas à direita lá, tá, Gustavo? Mas normalmente esse argumento que é o do horizontal, que é o largura, você taca o rótulo inteiro. Tá. Só Tem foi aqui? informação a mais aí, não tem, Rodrigo? Aquele lá que tu marcou ali. Tem sim, bastante. Patrick. Esse aqui não existe, ó. É 0 e 1, né? Tira um aí. Então. Não, esse aqui tá certo, Patrick. Esse aqui, ó, não é não, ó. Esse aqui, Patrick, é o altura. Ah, tá. A gente vai firmar a altura, tá entendido. É, o altura firma nesse caso aqui, tá? Ó, o que que é importante? Quando vocês colocarem o gerenciador aqui, ó, grafo e eixo, ó, ele tem que selecionar essas 3 células. Ele tem que demarcar essas 3 células. Foi no de Só ver aí vocês? também como é que tá o quantivalores, então. C7 a I7. Isso. Deu certo no de vocês? Pessoal, eu vou abrir meu coração para vocês. Esse conceito aqui, eu nunca vi ninguém explicar na internet. Tem, tá? Lá onde eu dou aula, dificilmente explicam isso para os alunos. Como é que eu tive conhecimento disso? De um livro que eu tenho, o livro é muito antigo, muito mesmo. Aí o cara mostrou como é que fazia isso. Eu copiei o que o cara fez e fiquei usando durante anos. Depois eu fui entender. Até aqui, tranquilos? Tranquilo. Bom, o que vocês têm que compreender é o seguinte, ó. Nós teremos que fazer, cada linha vai ser uma nomeação. Nós temos que fazer 4 nomeações. Só que esses deslocks aqui para baixo, eu não vou precisar fazer ele completo. Eu vou usar esse primeiro desloque como argumento. E eu não vou mexer na altura e na largura, porque automaticamente ele vai absorver a largura da primeira. Então, esse próximo desloque é como se fosse um desloque para busca. Só que a ancoragem dele, a referência, vai ser a nomeação. Então é o seguinte, ó, um pouco confuso, confesso para vocês, ó. Pedi para vocês virem aqui nesse desloque, nessa nomeação aqui, ó, clicar em editar. Vem aqui nessa primeira, clique em editar e vocês vão copiar o nome aqui, ó. Copia o nome dessa nomeação aqui, ó. Copia bonitinho. Tá? Bom, o próximo, aí vocês vão colocar aqui novo, ó. Vai ser quem? Vai ser graph 1. E aqui vai ser quem? Vai ser o sapato. Sapato. Graph 1, sapato. Aqui que tá a loucura, ó. Aqui embaixo a gente faz um desloque. Rodrigo, eu me perdi aí na hora do copiar que você falou. Oi, precisa não. Você vai ter outro caminho para percorrer. Tá bom. Põe o novo aí, põe graph 1 underline sapato. Beleza. Foi? Uhum. Aqui, Isis, ó. Aqui embaixo, você vai escrever deslock e pressiona a tecla F3, que ele vai abrir a nomeação. Aí aqui, ó, você vai jogar o graph eixo. O estranho tá nisso aqui, gente, ó. O graph eixo não tá olhando para essas células aqui, ó. Não tá? Sim. O sapato tá quantas linhas abaixo? Uma. Então aqui, ó, você define 1 ponto e vírgula 0. Só isso aqui, ó. Pronto. Ele já vai enxergar essas células aqui, ó. Vai cair, vocês entram de novo daqui a pouco, tá? Deu 1 minuto aqui.
Fez assim? Pode dar ok? Pode. Esse aqui de baixo, ó, você só vai mudar para 2. Esse aqui, você só vai mudar para 3. E esse aqui, você só vai mudar para 4. Pronto. Então, o ideal é copiar isso daqui, ó, dar um ok. Se você clicar aqui, ó, grafo sapato, ó, como mágico ele está enxergando, ó. Aí você vai criar um novo, vai colocar graf 1, underline, calça. Eu vou dar um Ctrl V aqui, ó, porque eu copiei tudo. Eu só mudo aqui para 2. Olha só. Pronto. O de baixo eu vou mudar para 3 e o de baixo para 4. Ai, ai, ai. Não, não tava. Mas tranquilo, depois a gente vai fazer o outro lá e acaba dando certo. Aí é só fazer isso dos outros todos. Isso. Né? Show. Obrigado, Diego, pelo toque. Nada. Bom, aqui, ó, aí tem que fazer o do eixo, né, ó. Aqui, ó, onde tá o rótulos do eixo, ele só vai abrir um quadradinho. Você clica na abinha, dá um F3 e vamos pegar o eixo aqui, ó, graf eixo. Dá um OK. Aí vocês vão falar, ah, não fez nada isso aqui, né? Fez nada, né? Ô, Olha lá, ó. Rodrigo, calma aí, o do eixo eu não acompanhei, não. Mesmo processo, você vai clicar na abinha. Adicionar? Não, é só editar, ele só tem um editar, Ah. Isis. Aqui, ó. Ops. Clica aqui no editar. Uhum. Aí você clica na abinha, dá um F3 e pega lá o graf eixo. Foi? Foi. A mágica tá nisso aqui, gente, ó. Olhem isso. Eu também deu erro aqui. Em que parte, Vitor? No eixo? É, no grave eixo. Então, ó, vamos lá. Vou fazer aqui o meu de novo, ó. Seu tá assim, não tá? Tá. Clica no editar. Clica na abinha, graf dinâmico. Tá. Tem que dar F10. Se não clicar na abinha, não funciona. Não, foi isso que deu erro aqui. Ô, Gustavão, tá aí? Gustavo? Agora foi. Tô aqui. Ó, a mágica tá nisso aqui, ó. Olha só. Quando eu colocar abril aqui, ó. Abriu. Automaticamente entrou no gráfico. Aí os números entram, ó. Ah, foi 65 mil. Olha lá, ó. Já passa a aparecer no gráfico. Vou mudar meus gráficos todos já. Né? Já tudo automatizado aí. Olha lá, ó. Se eu colocar aqui, ó, lembra que nós vemos até aqui, ó, se eu colocar maio, já aparece no gráfico, ó. Maio, junho, olha lá, o gráfico vai sendo preenchido, automático. Que maneiro. Bem melhor. Dá pra fazer no seleção de rótulos também? Seleção de rótulos, como assim, Gu? Naquela aula de gráfico lá que você... Não, não dá porque lá era tabela especial. Aqui não dá, porque aqui são células simples. Ó, gráfico dinâmico 2. Esse aqui é o mesmo processo. Qual que é a diferença? Que vai entrar em linhas, não vai entrar em colunas. Então, ó, cada coluninha tem que ser uma nomeação. Tá? Então, a gente faz a primeira no produto e aí depois a gente só muda o argumento calls. Então, ó, vamos lá, novamente, novo, fórmulas, definir nome. Aqui vai ser o graf2, underline eixo. Esse primeiro desloque, ele sempre tem que ser completo, tá? Ó, eu vou fazer aqui, depois eu amplio para vocês. Aqui vai entrar um desloque. Lembrando que
eu não posso, o rótulo ele não vai entrar dessa maneira, ó. Porque agora a estrutura do gráfico mudou, ó. Desloque, vou clicar no monitor, 0,0. Não, vou clicar no produto mesmo, tá certo. Nossa, me deu um branco agora, acredita? O gráfico vai, acho que é isso. Se não for, a gente corrige. 0,0. Conte ponto. Valores. Vou colocar até aqui embaixo. É um, né? Porque senão ele vai aparecer o produto. É, ele começa na de baixo mesmo. Ó. Vocês conseguem enxergar aí? 8. Sim. Deixa eu pegar uma água ali que a minha água acabou. Peraí, já volto. Pega água também. Só lembrando agora, ó, o que muda nos próximos é o último argumento, ó. Já vou copiar o grafo eixo aqui, novo. Vou verificar se está funcionando, ó. Vou na gerenciadora aqui, ó. Cadê o grafo 2? Tá vendo que eu cliquei aqui, ó? O meu, ele não pode selecionar a palavra produto. Ele tem que selecionar de monitor para baixo, ó. Então aqui, ó, eu ancorei na B7. Esse argumento aqui tem que ser 1. Vendo? Então eu tenho que vir aqui, eu sempre tenho que dar uma checada, ó. Esse argumento que vou mudar para 1. Vou visualizar de novo, ó. Quando eu cliquei, agora sim tá certinho, ó. Ele tá demarcando somente essas células. Eu acho que fiz errado. O meu selecionou um para baixo do mouse. Tá, então olha só. Vem aí, Léo, o seu tá assim, ó. De novo, 2, 7. Ah, tá faltando lá no final. B8.
Agora foi. Foi? Uhum. Bom, aí um próximo, ó, que vai chamar assim, ó, graph 2 underline janeiro. Aí esse aqui, ó, vai ser o desloque de quem? Daquela primeira nomeação que é o graph 2 eixo, ponto e vírgula. 0 para linhas, ele não anda nenhuma linha, mas ele vai andar uma coluna para a direita. Vendo, ó? Então, isso aqui, nos demais, ó, isso aqui vai mudar para quanto? Muda para 2, depois para 3, depois para 4. Aí eu vou checar, né, para ver se tá certo, ó. Vou dar um OK. Quando eu clicar aqui, ó, ele tem que selecionar Não. só a parte numérica, ó. Tá vendo? Pode ser problema. Funcionou aí, Vitor? Rodrigo, Eu? pode ir de novo lá no gráfico 2 eixos, só para eu ver Claro. qual é a forma do... Eu tinha errado aqui, Gu, ó. Tá, Bem é aqui, 1, ó. né? Beleza. É 1. Tava 0. Tá. Aí vou fazer os demais, ó. Show, show. Graph 2 fevereiro. Tem que sempre apontar a tabela, não é isso, Rodrigo? Não, a tabela você vai apontar só na hora de montar o gráfico. Aqui você tá na parte da nomeação ainda. Errado. Vamos ver aí, Vitor. O que aconteceu? Só faltou o desloque também. Ó, esse aqui eu já tô em fevereiro, ó. Agora foi, beleza. Ah, é chatinho que tem que ficar fazendo um para cada gráfico? É assim para cada legenda do gráfico? É, mas assim, isso aqui depois você ganha tempo, né? Ó, graph 2, março. Março vai ser 3. Graph 2, underline. Abril. Aí checo abril, ó. Tá bonitinho. Lembrando que agora sim, ó, ele não vai mais crescer para coluna, né? Ele vai crescer para linha. Rodrigo, se porventura, sei lá, você passa de abril, bota maio, algo assim, e mesmo que não tenha, ele vai entender? Como? Supondo, a gente está fazendo só até abril ali, tá? Aí supondo que mais para frente eu resolva colocar maio ali. Ele vai entender ou não? Não, porque você vai ter que fazer uma nova para maio. Tá. Agora, se eu colocar um novo produto embaixo, ele conhece. Entendi. A gente vai crescer agora para baixo, não para o lado. Para o lado foi aquela solução anterior. Tá. Aí vocês vão selecionar uma célula vazia, vão pedir o mesmo tipo de gráfico, tá? Que é o que fica melhorzinho aqui. Aí é só fazer aquele processo de plotar os dados, ó. Pedir o gráfico. Selecionar, adicionar. Aí o primeiro é quem? Vou clicar aqui na célula. Vai ser primeiro? Calma aí que agora fico em dúvida, né? Janeiro. Perdão. Janeiro. Aí vou dar aqui, clicar na aba, F3 e pegar aqui o janeiro. Beleza. Vou adicionar, pegar fevereiro. Clicar na aba, F3.
Aí agora vocês têm que lembrar que o eixo clica na aba e pega o graph 2 eixo. Olha lá, o meu aqui já foi, ó. O nome da série sempre vai ser o produto, Rodrigo? Que a gente vai colocar? Por enquanto, Não, esse aqui, o nome da série, a gente colocou os rótulos, os meses, né? Inverteu do Ah, tá. outro. Ah, tá. Então botei errado aqui. Peraí. Eu acho que o meu, eu pulei alguma bola aqui. Fevereiro. Espero que não, porque o meu tá igual ao seu. Ah, não, é porque repetiram os valores de março e abril. Troca aqui, ó, de abril, ó. Põe em 150, 50. Ah lá, beleza. E 200. Esse aqui, Vitor, ó, qual que é a diferença? Vou colocar um novo produto aqui, ó. Monitor, impressora, mouse, CPU. Tá vendo, ó? Coloquei CPU, automaticamente apareceu. Aí eu vou digitar os valores aqui, ó. Aqui vendeu 30. Aqui depois foi quanto? Fevereiro vendeu 50. Depois vendeu 80, depois 90. Como é que faz mesmo, Rodrigo, para poder adicionar tudo de uma vez? Adicionar o quê? É o monitor, a impressora, essa parte aqui. Eu perdi aqui. Tá, deixa eu ver sua tela aí. Peraí que é mesmo, agora eu fiz uma cagada geral aqui. Como é? Primeiro. Deixa eu adicionar o restante aqui, peraí. Vitor, Oi. deixa eu Só ver. terminar só botar aqui, peraí. Compartilhar aqui, peraí. Aqui. Não, Não, mas editar. Clica na aba. Não, na aba, Vitor, na aba. Ó, não faz o caminho mais comprido não, cara. Deleta isso daí. Clica na aba, no nome da aba. Vitor, nome da aba. Por que você está clicando na tabela? Peraí. Nossa. Eita, o que você fez? Calma aí. Fiz uma cagada geral aqui agora. Não. Peraí, você tá fazendo. Calma aí. É isso. Isso daí vai lá. Aí, nome da aba.
Nossa. Deleta. Não quero nem deletar aqui. F3. O Diego, acho que não é só o seu que é de Uruguaiana não, viu? Isso aqui é Made em FGV. Pior que tá. Tá, beleza. Clica ali no editar agora, do eixo horizontal. Clica aqui embaixo, gráfico dinâmico 2. Isso, F3. Agora você pega o gráfico eixo 2 ali, ó. Pronto. Ah, beleza. Tá ok. Pronto. Aí se você colocar um novo produto, ó, vai lá, coloca um novo produto lá no lugar embaixo do mouse. Tem que mudar os valores antes de abrir o que deixou igual. É, porque tá tudo igual, parece que não plotou, né? Pessoal, olha só. Parou de compartilhar aí, Vitor. O Deslock, ele é um conteúdo um pouco chatinho, pesado, tá? Porque ele não é muito utilizado. A gente vai combinar o seguinte, ó. Tentem usar o Deslock nessa semana aí, principalmente para fazer a fonte da tabela dinâmica. Aqui nesse arquivo, eu trouxe para vocês aqui, ó, a resposta daqueles deslocks que ficaram para exercício, ó. Aqui no qualquer, ó, tá tudo aqui já, ó. Tá tudo respondido, ó. O deslock já tá pronto, tá? Quem não fez, tenta ver aí, quem fez, confere. A gente vai fazer o seguinte, ó. O deslock a gente vai partir ele em 2 aulas. Na próxima aula, nós vamos fazer um conceito de validação de dados. Então, assim, por exemplo, a gente vai escrever aqui Wolverine, vai aparecer o Wolverine aqui. A gente vai escrever tempestade, aqui na validação, vai aparecer a imagem da tempestade. Só fazendo uma brincadeira. O que vocês vão poder fazer? Imagine que vocês têm um arquivo que vocês querem mostrar Imagine assim, ó, você tem um controle dos coordenadores. Aí você muda o código do curso e aparece a foto do coordenador. Maneiro. É isso que a gente vai fazer, sem programação. Como é um conceito um pouco chatinho, e aí a gente continua na próxima segunda. Aí a gente faz esse aqui, eu dou esse exercício para vocês. Ou a gente faz junto, talvez esse aqui eu deixe como exercício. Aí a gente faz esse processo aqui das imagens. Pode ser? Beleza. Porque realmente o Deslock é um pouco pesado, muita gente não usa. Tentem revisar aí o que vocês viram para absorver o máximo possível, tá? Assim, gente, usuários, pessoas que usam Excel e usam Deslock são poucos. E o Deslock dá para fazer muita coisa interessante. Isso aqui da tabela dinâmica já quebra mal o galho. Beleza? Então fica aí para vocês, ó, vocês tinham um exercício para fazer, não sei se vocês fizeram ou não, depois corrijam aí, qualquer dúvida vocês entrem em contato. Tá. Tá bom? Fechado. Aí hoje a gente para por aqui. Fechou. Agradecer novamente a confiança de vocês, então até a próxima Eu que segunda. agradeço. Valeu. Obrigadão, Rodrigo. Alô, abraço, fica com Deus. Abraço. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.